Salve, salve, muito bom dia! Estamos começando aqui pela PAN, nossa revista radiofônica que traz informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso no papo dessa quarta-feira, dia 22 de agosto de 2018. Erva maldita ou planta do bem? 2 médicos, muitos pontos de vista e uma só polêmica. A maconha deve ser descriminalizada no Brasil? Quem responde são o pediatra João Paulo Lotufo e a psiquiatra Camila Magalhães Silveira. Não perca esse debate. À medida que se aproximam as eleições, esses temas se tornam um vespeiro de dimensões maiúsculas. Um desses temas integrou o ponto mais alto no recente debate entre os presidenciáveis. O Jair Bolsonaro criticou a proposta da candidata Marina Silva de realizar um plebiscito sobre a legalização da maconha no país. A planta, com quem nós, humanos, temos uma relação milenar, divide opiniões há muito tempo, mas essa divisão parece se transformar num fosso intransponível sempre que uma eleição se coloca aí no nosso horizonte. Para debater os efeitos da cannabis sativa no corpo e na sociedade, estão com a gente aqui o pediatra João Paulo Lotufo, integrante do Grupo de Prevenção às Drogas da Sociedade de Pediatria de São Paulo e da Sociedade Brasileira de Pediatria, e a psiquiatra Camila Magalhães Silveira, pesquisadora do Núcleo de Epidemiologia Psiquiátrica do Instituto de Psiquiatria da USP. Doutores, primeiramente, sejam bem-vindos aqui ao nosso Morning Show. Muito bom tê-los aqui. Obrigado. Eu que agradeço. Olha aqui, primeiro eu quero ouvir vocês, né, o que vocês pensam, como é que vocês enxergam o fato de, por exemplo, o cigarro e o álcool serem legalizados no país, serem drogas instituídas, e a maconha não. Uhum. Bem, a maconha é uma substância um pouco diferente. Já milenarmente a discussão sobre ela acompanhou um pouco da questão de entender as drogas como drogas aceitas socialmente e drogas que são vistas de um ponto de vista negativo pela sociedade. Isso acontece porque, em primeiro lugar, o debate não é sobre legalização da maconha, mas sim sobre a descriminalização da maconha. Então, o ponto que a gente está agora, o Brasil está muito longe de discutir, e por isso na esfera política há um erro conceitual. Isso se dá pelo seguinte: tem uma lei de 2016 que despenalizou a maconha. Então, a maconha deixou para o usuário ele continuava sendo crime, mas ele não era penalizado como pena de prisão. E aí, agora, a gente precisaria avançar, né, nessa discussão, pensando que vale a pena você criminalizar o usuário, né? Então, o que a gente está dizendo é criminalizar alguém que deveria estar sendo tratado do ponto de vista da saúde pública e não do ponto de vista do criminal. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que discutir agora. Uhum. Doutor Lotufo. Do ponto de vista pediátrico, hoje comprar uma maconha, por exemplo, está mais fácil do que comprar um antibiótico, né? Sim. Você tem que fazer 2 receitas com carimbo, com data, carbono, etc. e tal. Então, a nossa preocupação é o seguinte: 25% dos jovens até 17 anos já experimentaram o cigarro, tabaco. 20% já experimentou a maconha, isso em escolas públicas no entorno da USP. 60% já experimentou o álcool. E 6% já experimentou o crack. Então, isso está ocorrendo muito cedo. Não é possível que eu, no meu consultório pediátrico, que sou pneumologista, tenha 6 casos de coma alcoólico aos 14 anos. Estou falando de coma alcoólico, não estou falando de vomitar no banheiro, certo? E 6 casos de surto psicótico por uso de maconha, dos quais 2 jovens estão esquizofrênicos. Então, do ponto de vista de saúde, a nossa preocupação dentro das sociedades de pediatria é retardar a iniciação de droga, porque o cérebro se desenvolve até os 21 anos. Qualquer droga utilizada antes disso, a chance de problemas e de dependência é maior. Então, essa é a real preocupação nossa. Tem uma questão que é o seguinte: apesar de eu e o Lotufo estarmos aqui sobre a perspectiva da saúde, é muito importante a gente pensar que essa discussão ela aborda temas em diversas áreas, no direito, nos direitos humanos, na segurança pública, na cultura, na medicina e tudo mais.
Então, assim, o que vem nos preocupando é que, sim, a maconha ela traz problemas para o indivíduo. Sim, os estudos, eu participei de uma comissão da Organização Mundial de Saúde que via as consequências negativas do uso dessa substância. Então, tem uma série de consequências negativas para quem inicia precocemente o uso. A pessoa que faz um uso frequente, uma quantidade aumentada da substância ao longo da vida, que mistura maconha com beber pesado, né? Então, que tem uma facilitação para o uso na vida. Então, a gente sabe que sim, é uma substância que traz uma série de riscos para o indivíduo. O problema é que a gente não pode ver a questão da descriminalização só sobre a perspectiva da medicina ou da saúde, porque desde que a lei mudou em 2006, o que foi acontecendo? Aumentou importantemente o encarceramento de usuários, né? E no contexto de uso dessas pessoas, que eram mais periféricos, tal, eles acabavam sendo criminalizados por quantidades ínfimas, quando, na verdade, na nossa população, o que a gente tem que ver é que a diminuição dessa taxa de encarceramento e cuidar dessas pessoas que têm prejuízo por conta do uso da maconha, que é muito importante. Deixa eu só colocar, antes de abrir para os meus colegas aqui de bancada, para que fique claro para o ouvinte também, que nos acompanha agora, é uma discussão de tamanha importância, né, que a gente está tratando aqui de um tema muito importante que vai estar aí à frente das eleições, né, como eu disse na abertura aqui. Qual é a opinião de vocês, para deixar claro para o nosso ouvinte, com relação à descriminalização da maconha no Brasil? Veja, quando me perguntam isso, eu não estou muito preocupado com essa questão, porque a maconha já está sendo utilizada, né? Descriminalizada do ponto de vista judicial, jurídico, tal, eu acho que isso deve acontecer e vai acontecer. Só que se mistura muito. Teve uma audiência pública em Brasília com a Marta Suplicy, porque a Marta Suplicy que ela é presidente da comissão do Senado que discute a legalização da maconha. E ali eu acho que a gente conseguiu separar um pouco o que se chama de maconha medicinal da maconha recreativa. São coisas totalmente diferentes. Então, eu acho que a maconha medicinal, a liberação disso vai ser aprovada porque a parte científica está atrasada nessa questão. Então, você já vê aí crianças que usam, diminuiu a convulsão, mas eu também vejo crianças que usaram e não diminuíram a convulsão. Sim. Então, nós precisamos ter mais estudos científicos muito bem feitos, que demora 15, 20 anos para serem realizados, para você confirmar isso que a gente está ouvindo. Sim. Doutora? Eu acho que esse debate é super sério, porque ele está sendo usado para, muitas vezes, o jovem ele endossar o uso da maconha como algo que é tranquilo, não traz problemas, justamente porque ele, a despeito de ser uma droga proibida ou não, ela está acessível a todos, eu concordo com o Lotufo. A questão eu acho que a gente tem que tirar esse assunto da esfera criminal. E isso está sustentado hoje, eu fiz parte da Câmara Técnica do CREMESP por 2 anos agora, e era uma decisão que a gente tomou que esse assunto tem que sair da esfera criminal, né? Obviamente que o traficante, ele continua sendo olhado sob o aspecto da justiça criminal, né? Mas o usuário, ele precisa de cuidados, a gente precisa de políticas públicas que posterguem a chance desses jovens entrarem em contato com a droga. Isso a gente sabe que tem que ser para lá dos 21 anos, pelos estudos, até por aspectos da formação do sistema nervoso central, que esses jovens não podem achar que esse consumo ele não traz prejuízos e que ele pode ser banalizado. Já que ela está acessível, do ponto de vista jurídico, a gente tem que pensar que a descriminalização é até uma oportunidade para essas pessoas com menos estigma, aqueles que fazem uso problemático, procurarem até ajuda. Sim. Porque há uma desinformação, né? Vocês sentem que há uma desinformação? Total. Quando vai se falar da maconha, por exemplo, sei lá, põe lá, maconha mata, sabe assim? Maconha é a porta para outras drogas e fica muito nisso. Ou o contrário, né? A maconha medicinal. Quer dizer, não é a maconha que é medicinal. Em que direção teria que vir essas campanhas? O canabidiol da maconha é uma substância que pode ser medicinal. Então, eu não falo no hospital que eu uso heroína. Eu uso morfina. Que vem da mesma planta tal, mas foi estudada, tal, você sabe a dose, etc. Então, mesmo a fabricação do óleo da maconha a nível domiciliar tem um risco, porque você não sabe o que tem ali direito. Quanto de canabidiol tem, quais são os canabidióis que tem ali. Então, isso precisa ser muito bem... A Anvisa está preocupada com isso. Então, isso precisa ser muito bem estudado, muito bem documentado. Agora, a hora que você pega uma secretária de ação social da prefeitura que diz... Meu primeiro passo na Cracolândia vai ser liberar a maconha.
Isso aqui é absurdo, porque isso na cabeça do jovem diz, bom, eu posso usar. Até porque, na questão que você perguntou, que eu acho importante falar do álcool e do tabaco, é o seguinte, são substâncias legais e nem por isso elas não são regulamentadas. Se as pessoas respeitam isso ou não, ou se a política está adequada, é algo que a gente precisa pensar. Porque, por exemplo, o álcool é uma substância legal, mas a regulamentação reza que jovens com menos de 18 anos não deveriam beber, que beber e dirigir é absolutamente perigoso para o indivíduo e para a sociedade. Então, tem várias regras para uma substância estar legalmente exposta na nossa sociedade, não ter propagandas e uma série de outras coisas. O tabaco é uma política de sucesso porque ele era disponível, as pessoas podiam fumar indiscriminadamente, na família isso era visto sem se compreender necessariamente os prejuízos que o tabaco tinha. E vendido como um símbolo de status, inclusive. Símbolo de status por muito tempo. A maconha é a mesma coisa, né? Ela está disponível, só que as pessoas estão usando de determinadas discussões, até mesmo de flexibilizações que estão tendo no mundo, porque eu acho que a questão da política ela é interessante, ela foi desvirtuada pelo uso medicinal nos Estados Unidos, porque as pessoas na Califórnia chacoteavam com as fotos e tudo mais, né, que tinham lá para o uso medicinal, quando na verdade aquele uso ele era recreativo. Agora, o nosso país não está preparado ainda porque a política de prevenção, ou que coloque para as pessoas quais são os prejuízos decorrentes do uso da maconha, ainda é muito falho. Os pais não sabem discutir com os filhos se é uma substância prejudicial ou não. Alguns até estão flexibilizando o uso, porque, tá bom, essa discussão está mostrando que é uma substância que pode ser legalizada e tal. Agora, o que a gente tem que pensar é que, como vocês disseram, da enormidade de usuários, nós que somos médicos, a gente pega no consultório uma situação mais extrema de prejuízo, obviamente, mas a gente não pode olhar para o universo de usuários como, obviamente, todas as pessoas comprometidas. A gente tem tido sinais de quem são os comprometidos. E dentre as principais questões, e a gente fez um estudo agora e a gente viu, dentre todos os usuários de maconha, começar em torno dos 15 anos de idade. Frequência e quantidade é um belo prejuízo, pode apostar que esse jovem vai ter problemas importantes dentro da formação cerebral que o Dr. Lotufo se referia. Inclusive, ontem eu assisti um episódio de uma série chamada Merli, que um jovem, ele acaba, depois do uso da maconha, tendo um surto psicótico no meio da rua, acaba tirando na roupa, tem que voltar para casa desesperado. Quais são esses principais sintomas que esse jovem pode ter? Então é o seguinte, a maconha estar associada com psicose já é algo comprovado. A questão é que ainda se estuda, e o último relatório do OMS mostrou o seguinte, a maconha pode precipitar surto psicótico em indivíduos predispostos, pode agravar o surto psicótico e pode, inclusive, agravar o curso da esquizofrenia. Quer dizer, esse indivíduo que desenvolveu a esquizofrenia com uma idade precoce porque usou maconha poderia ter evitado a idade de início se não tivesse feito uso da substância. Então, indivíduos predispostos é real. Agora, você ter uma crise, um surto psicótico aos 17 anos é diferente de você ter aos 30 anos. A lesão vai ser muito maior. Então, isso que a gente precisa discutir bem. Quer dizer, álcool nos Estados Unidos é depois dos 21. Né? Aqui para nós é 18, mas com 15 anos está todo mundo bebendo. Né? Então, isso é que precisa se discutir. Então, na verdade, você tem que fazer a prevenção, tem que ter a punição, que é o que aconteceu com o tabaco. Nós éramos 60 milhões de fumantes no país. Hoje somos 20 milhões. Caiu de 30% para 10%. Nós sabemos o que precisa fazer, mas precisa ser feito. Eu queria trazer para essa questão da descriminalização aí, que a doutora trouxe como a pauta de hoje. Mas pelo que eu entendi, hoje em dia é crime para o usuário, mas é um crime sem pena. Para o tráfico vai continuar sendo crime, esse debate de descriminalização versa só sobre o usuário, mas já é um crime sem pena. Então o que muda na prática? Não, na verdade, a pena hoje seria medidas alternativas à prisão. Né? A Lei 11.343 de 2006, ela prevê que para o usuário, o artigo 28, que olha para o usuário, ele é alguém que ele vai ter uma ficha criminal, mas a pena não seria de prisão. Entretanto, quando a gente fez eu pela USP e o pessoal do direito, que era o Rogério Taffarello, coordenando a parte do direito, o que a gente viu? A aplicação da lei no Brasil inteira, ela não entendia a diferença entre usuário e traficante. Por isso que aumentou muito a prisão
por tráfico. Primeiro porque quem ia imputar a lei pensava, eu não posso ser muito leve com esse indivíduo, porque tinha uma crença a priori que a pessoa ia usar mais se ele não fosse punido. A gente tem uma cultura punitivista, então aumentou muito. 60% das mulheres encarceradas hoje é por conta de drogas. E muitas nunca tinham tido crime anteriormente. Mas isso não muda com a descriminalização, né? Porque se elas são tipificadas como traficante... Por isso, ter descriminalizado o consumo não vai mudar. A aplicação da lei muda porque é o seguinte, você descriminalizar já tirou da esfera para o usuário criminal, só que você precisa sim determinar o que é usuário e o que é traficante. Isso ainda é uma lacuna na nossa lei. A minha pergunta vai para a doutora Camila, enquanto psiquiatra, a questão de a gente que está conversando para o Brasil inteiro da Avenida Paulista, de São Paulo, uma cidade com população flutuante, 20 milhões de pessoas, é extremamente estressante, barulhenta, violenta e daí por diante. As pessoas, elas procuram, grande parte, algum tipo de droga lícita ou ilícita para desafogar as mágoas. E desestressar no fim do dia também. A gente tem o usuário de maconha que é o estudante, é o jovem, que é um aventureiro, e também tem a população que é estressada e procura alguma válvula de escape. Essas pessoas, focando nessas pessoas, se a maconha fica cada vez mais difícil ou mais liberada, ela tem o acesso mais fácil ou mais difícil a isso. Sendo mais dificultado, procurar outras drogas como o cigarro, como remédios anti-ansiolíticos ou então o próprio álcool, isso é mais perigoso do que a maconha ou não? Essas pessoas vão caminhar para outras alternativas ou não? É um achismo errado? Não, eu acho que você está certo. Tem vários estudos agora apontando o seguinte, quando a política de prevenção de drogas como um todo é bem feita, então você consegue incutir nas pessoas a ideia do prejuízo. Agora, tem muitos estudos mostrando nos Estados Unidos que quando a discussão da maconha iniciou, eles pararam de beber e passaram a usar mais maconha. Ou seja, sim, é perigosa essa interação entre elas, né? As pessoas fazem uso das substâncias com motivações diversas, né? Em São Paulo, o uso do álcool, e aí muito mais do que a maconha, é visto como a substância usada pelas pessoas de uma maneira pesada, que a gente fala, que é homens consumem em média 5 ou mais doses de bebida alcoólica, mulher 4 ou mais, em média, né, entre os bebedores, para conseguir lidar com situações estressoras. Isso na nossa cultura já é uma discussão em relação a quais são as oportunidades que uma sociedade como a nossa tem para não adoecer. Né? E isso vem sendo discutido no mundo, porque são cidades, ou no país como um todo, você tem que dar na base da população oportunidades de educação, alternativas de lazer, parque, os jovens ter leitura, ao invés de pensar, eu para relaxar não vejo a hora de chegar a tal hora para eu tomar. Mas isso num mundo ideal, não com o que a gente tem. Num mundo em que a gente tem que pensar que todos esses elementos são importantes para não ver a droga, nenhuma droga é para as pessoas para ser utilizada como para afogar a mágoa e tal, porque isso vai ser problemático para essa pessoa. Muitos pacientes que fumam, eles fumam como terapia. Tabaco acalma, né? Só que o tabaco lesa o indivíduo. Sim. Dá enfisema, câncer, etc, etc. Todo mundo sabe disso, ninguém tem dúvida hoje. Agora, quando você pergunta para o jovem, qual é o país que a maconha está descriminalizada ou você pode usar, e todo mundo vai falar Holanda, todo mundo fala Amsterdã. Mas também não é bem assim. Não é bem assim, porque eu escrevi para o embaixador aqui, ele me respondeu, você lá tem os coffee shops, que você pode experimentar maconha, mas nos coffee shops não pode bebida alcoólica. Aí você tem os cafés que pode bebida alcoólica, mas lá não pode maconha. Aqui você não pode nada, mas você tem tudo e é usado abusivamente. Talvez esse seja um recado na prática de que a mistura dessa substância... Eu queria pegar uma carona aqui no que disse a doutora Camila Magalhães Silveira pra gente, psiquiatra que está aqui com a gente falando sobre a questão da descriminalização, os efeitos da maconha, tudo. Da parte medicinal, da questão medicinal, né? Essa abordagem que se faz da maconha com o uso medicinal. Um colega de vocês que viveu ali no final do século XV, início do século XVI, que tinha alcunha de Paracelso, tem um nome quilométrico, né? Filipos Aureolus. Ele tem uma frase atribuída a ele que diz o seguinte: a distinção entre o veneno e o remédio é a dose.
né? Como é que vocês analisam essa questão? Existe uma dose ideal dentro de um tratamento, dentro da terapia, né? Com a utilização dos princípios ativos da cannabis? Sim. A dose é uma das questões, né? Tem, como a gente estava falando, o momento da vida em que o indivíduo começa a fazer uso dessa substância. Mas só para a gente dar o exemplo do álcool, entre o uso e a dependência é um contínuo de gravidade. E nesse contínuo de gravidade, a pessoa que ela começa a usar a substância e ela vai usando doses tidas como moderadas na vida adulta, sim, ela não vai ter provavelmente problemas por conta do uso dessa substância. A não ser que ela tenha um fator genético muito importante, uma predisposição muito importante para desencadear a dependência do álcool. Caso contrário, se ela... Hoje, o último... Teve um estudo que pegou 600 mil pessoas, foi uma meta-análise, para ver qual que seria a quantidade de álcool tida como um pouco menos prejudicial para aquele indivíduo que quer beber semanalmente, né? Então, eles falavam que era em torno de 100 gramas de álcool. Sendo que uma dose tem 14 gramas de álcool, você não beber mais do que uma dose. Homens 2 por dia, mulher 1, mas sem que sejam todos os dias. Certo. Não poderiam ser todos os dias. Ou seja, uma quantidade bem leve da substância, né? Uma dose... Hoje em dia já estão vendo que seria uma dose quase, não todos os dias, mas não seria tido como prejudicial. O que não pode é juntar todas e beber uma vez só, assim, tudo de uma vez. Do ponto de vista pediátrico, eu diria o seguinte, veja, antigamente a nossa avó gostava de um comprimidinho de aspirina AS, ácido acetil salicílico, dava para todo mundo isto. Tá? Docinho. O que dava? Era docinho, exatamente. Dava um baratinho, Não dava baratinho, mas era corriqueiro. Sim. Só que hoje você tem a associação de síndrome de Reye, que é uma encefalopatia hipertensiva, quando você usa ácido acetil salicílico em criança com viroses. Então hoje não se usa mais. Quer dizer, então parte do princípio seguinte, você pode tomar um paracetamol e ter uma hepatite fulminante? Pode. Então você precisa tomar o paracetamol? Sim. Se você precisar, tudo bem, mas você precisa tomar cuidado. Então a maconha, o álcool, é a mesma coisa. Eu preciso usar maconha, eu estou usando recreativamente, eu posso ter efeitos colaterais. Então eu preciso saber disso, quais são, e vou pensar se vou usar ou não. A gente está conversando aqui no Morning Show sobre a descriminalização da maconha, os efeitos da maconha, o uso medicinal, com o pediatra João Paulo Lotufo e também com a psiquiatra Camila Magalhães Silveira. A gente já retoma essa conversa, daqui a pouquinho, não saia daí, 11 em ponto, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Para debater os efeitos da maconha na saúde e na sociedade, a gente está recebendo aqui no estúdio do Morning Show o pediatra João Paulo Lotufo, integrante do Grupo de Prevenção às Drogas da Sociedade de Pediatria de São Paulo, e a psiquiatra Camila Magalhães Silveira, pesquisadora do Núcleo de Epidemiologia Psiquiátrica do Instituto de Psiquiatria da USP. Paulinha, como é que tá aí a nossa hashtag Opine sobre a maconha? Tá em número 1 entre os assuntos mais comentados do Brasil. Falando em maconha, o pessoal gosta de falar. Viva! Ah, legal. Não, eu tô comemorando que não, estamos nos você, eu tô falando dos tuiteiros. Olha, são várias as opiniões, eu separei algumas aqui, a do Vladimir Santos. Maconha é lixo, saio correndo pra bem longe disso. Vamos para a segunda mensagem da Cristiane Boechat. Ela diz o seguinte, a maconha é erva do bem, gostaria que fosse usada para o bem. Espero que um dia o mundo deixe de usá-la como um alucinógeno e se torne algo medicamentoso e útil na vida das pessoas. Mais uma, o Abinael Campos, acho que cada um faz o que quer da vida. Ninguém vai usar se não quiser. Tá aí, o ouvinte se manifestando aqui. Bom, a gente teve ali em linhas gerais lá o primeiro ouvinte que falou da máxima, né? Que a pessoa fica até lerda, né? Não vai cometer outros delitos, né? Não vai partir para a próxima droga a partir da maconha e tal. Tem o ouvinte que falou aí, colocou em questão o uso recreativo e o uso medicinal, e essa última ouvinte que falou sobre a gente não estar pronto ainda como país para essa liberação aí.
Algum comentário sobre os nossos... Não, eu acho que é o que a gente está falando. A questão, nós não estamos discutindo a legalização, porque legalização, a liberação, liberar ela já está liberada, né? Porque ninguém encontra nenhuma barreira para comprar, infelizmente, porque não está regulamentada. Mas a questão é que legalização é você legalizar toda a cadeia produtiva da maconha, desde a produção até a venda. Isso não está sendo... Nós nem chegamos nesse ponto. A gente está discutindo que é a descriminalização do usuário da maconha. Agora, aquele rapaz que disse, quem usa o efeito da maconha. A maconha, de fato, cada substância ela tem uma propriedade. Então, ela tem um efeito. O álcool, quando usado abusivamente, tem um efeito e tal. No caso da maconha, ela pode, dependendo da maconha utilizada, a porcentagem de THC ou a combinação com CBD, é o que vai promover o efeito dela. Se ela é mais ansiolítica, se ela é uma maconha para dar mais o barato, se é para a pessoa ficar mais sensível a efeitos sonoros ou até mesmo ela ficar noiada. Até pode acontecer uma maconha com THC muito alto, a pessoa ficar em pânico ou se sentir mal. Então, isso depende. Agora, mas, doutora, você está falando de uma coisa que não acontece aqui, das pessoas comprarem na rua, elas não sabem o que elas estão comprando, o que é que tem, o que é que não tem, Exato. Se é maconha para ficar feliz, enfim. Então, veja, esse termo maconha medicinal é um termo que eu não gosto. Porque a hora que você fala em maconha medicinal, na cabeça do jovem, maconha é remédio. Só que o que é medicinal é uma substância da maconha, chamada canabidiol, e outros carabinoides que podem ter, que nós precisamos estudar. Então, esse termo me dói um pouco, percebe? Porque a hora que eu falo maconha medicinal, eu prefiro falar o canabidiol pode diminuir convulsões. Tudo bem, pode, porque ainda não está muito estudado isso, nós precisamos de mais estudo científico. Então, maconha medicinal é um termo que, para o jovem, abre a porta para o uso. O cara fala, se os médicos usam, eu estou liberado para usar. Então, a noção que a população tem é essa. E os pais também. Agora, se compra muito facilmente, porque no consultório as mães chegam, olha, encontrei isso aqui na maleta do meu filho, estou preocupada. E o moleque tem 13 anos. Ou o meu marido está fumando maconha junto com o meu filho de 13 anos. Isso a gente tem visto. Né? Então, a própria família não tem noção do que ela está fazendo. Esse garoto, por exemplo, convulsionou no ônibus escolar na segunda-feira, indo para a escola. Por quê? A maconha do fim de semana, percebe? Não é todo mundo que vai ser lesado, não é todo mundo que fuma que vai ser lesado. A maconha também, você vai ter 70% lá que vão usar e não vão ter muita lesão. Mas o nosso problema de saúde são aqueles que têm lesão. Então 20%, 30% vão ficar dependentes, é o caminho para outras drogas, não tem dúvida disso, e 1% vai ter surto psicótico, alguns vão ficar esquizofrênicos. Até porque cada um tem uma predisposição genética a se tornar um usuário contumaz, um viciado, digamos, então, em graus diferentes. E é por isso que para quem defende as correntes de descriminalização / legalização, pensam o seguinte, de fato você não sabe o que está circulando no mercado, o THC que era em torno de uns 3% no passado, foi passando para 7%, 12%, hoje você já acha na taxa de 20%, né? A combinação do THC com CBD é o que motiva o efeito da substância. E a gente tem que tomar cuidado porque a maconha é uma substância que ela promove o autocultivo, ela é possível e passível de autocultivo, que é uma das outras discussões por quem faz isso. E aí, nos países em que estão avançando em outros aspectos da discussão, já pensam que isso seria algo um pouco mais passível de controle, mas a gente está longe de chegar nesse ponto de discussão. Para encerrar, tem uma pergunta final para os dois, então. Suponha um indivíduo adulto, conhece os riscos da maconha e mesmo assim quer usar para fins recreativos. Deveria poder ou não poder? Bom, ele pode usar. A lei deveria permitir ou não, na opinião de vocês? Eu acho que assim, é difícil entrar num aspecto... Esse é um aspecto do direito de cada um colocar-se... em risco ou não a uma série de coisas na vida, né? Então, isso é além da medicina. Eu acho que a pessoa querer usar determinada substância ou não, quando adulto e já orientado na vida, faz parte de um princípio primordial do indivíduo, que é ele ser responsável por ele mesmo. Agora, vamos ser claro que a prevenção é o caminho. Então, existe em setembro agora, 19 a 22 de setembro, em Campos do Jordão, o grupo Free Mind, ligado ao famoso Padre Haroldo, etc., pessoal que trabalha muito seriamente, está organizando um congresso só sobre prevenção
de maconha, para a gente discutir quais são os caminhos para a gente poder prevenir. Então, os caminhos são aumentar o conhecimento sobre o risco da droga, que isso ainda existe. Então, nós temos que conversar. No nosso trabalho que fizemos na USP ali, nós conseguimos aumentar um trabalho em escola, fazendo várias intervenções nas escolas discutindo o assunto, a aumentar em 60% a discussão do assunto de droga nas famílias. Isso levou a gente comparando quem tinha discussão em casa e quem não tinha. Quem tinha discussão em casa diminuiu em 60% o número de experimentadores de álcool, tabaco, maconha e crack. Então, este é um bom caminho. Então, tem vários caminhos para a gente seguir. Isso vai ser discutido em Campos do Jordão. Tá certo. Eu queria agradecer aqui a presença no Morning Show do pediatra João Paulo Lotufo e também da psicanalista, a psiquiatra e pesquisadora, a Camila Magalhães Silveira. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Eu acho que esse papo é uma questão complexa, né? Não é fácil chegar a uma conclusão e não é esse o objetivo, mas sim jogar luz para que essa reflexão se torne mais frequente e cotidiana nas nossas discussões e principalmente quando se está à frente aí de um pleito para decidir o cargo mais importante do país. Obrigado para vocês.